Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou Gustavo Fernandes. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo aqui no nosso canal do Coisas do Direito. Nossos canais de comunicação pessoais, primeiro aí na tela, o Instagram Gustavo_Fernandes_Sales e o e-mail gustavo.fernandes@tjdft.jus.br. Meus amigos, vamos dar início à aula de número 4, que vai tratar da organização administrativa. Essa aula tem muito conteúdo, então eu vou acabar dividindo em várias partes. Serão várias partes, ainda não sei quantas, depende do ritmo que a gente conseguir imprimir aqui nas aulas, mas sempre falando com calma, mostrando alguns exercícios comentados, visão de um compilado de vários doutrinadores, dos principais doutrinadores, tentando ser objetivo para fins de concurso público, mas sem perder a profundidade quando necessário, como vimos falando desde o início. Tá? Então, primeiro ponto da nossa aula, noções introdutórias. Quando se estuda a organização administrativa, é exatamente o que se quer estudar? É um tema que está relacionado ao estudo das pessoas, entidades e órgãos que desempenham a função administrativa. Aquela função administrativa, né, a administração pública em sentido material ou objetivo. Mas o foco não é a função administrativa em si, e sim em relação a quem desempenha essa função administrativa, ou seja, a administração pública em sentido subjetivo ou orgânico, que geralmente os estudiosos grafam em letras maiúsculas. As pessoas que compõem a organização administrativa, as entidades, os órgãos, serão estudados então detalhadamente ao longo dos blocos que vão constituir a nossa aula de hoje. Tá? Bom, o ente federativo, e aí nós temos a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Vimos que em aulas anteriores que eles podem prestar as atividades administrativas diretamente, de maneira centralizada. Para que isso seja possível na prática, é necessário que haja uma hierarquização, por meio da criação de órgãos públicos, que receberão a competência para a execução dos serviços. Então, se o ente público vai prestar diretamente, centralizadamente a atividade administrativa, o serviço público vai executar a atividade administrativa, ele necessariamente deverá promover uma distribuição interna de competências. E a isso damos o nome de desconcentração. É o que está aí na tela em negrito no final. Desconcentração, uma distribuição interna de competências, quando o ente público, o ente político quer realizar as suas atividades centralizadamente. Antes da explosão da descentralização social, com a transferência de atribuições estatais para entidades do terceiro setor, foi muito comum a criação de pessoas jurídicas distintas do ente político, especializadas para a prestação das atividades administrativas. A isso se dá o nome de descentralização, como a gente coloca em negrito aí na tela. A descentralização, então, ao contrário da desconcentração, pressupõe a criação de uma nova pessoa jurídica, a quem será repassada a execução desses serviços e dessas atividades. Essas entidades criadas com o fim de executar atividades administrativas, elas irão compor a chamada administração pública indireta, sendo elas, as entidades, as autarquias, as fundações públicas criadas pelo poder público, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, além dos consórcios públicos, mas estes, quando tiverem personalidade jurídica de direito público, e a lei diz que expressamente eles integrarão a administração indireta dos entes consorciados, eles terão a natureza autárquica, segundo a doutrina que prevalece. Então, basicamente, são essas quatro: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, como a gente vai estudar mais para frente, a breve trecho. Bom, essa descentralização, isso nós já falamos também, apenas para que fique completo aí no seu material, ela não enseja a hierarquia entre as entidades da administração direta e da administração indireta. A administração indireta que é composta pelos órgãos que vão exercer essa função administrativa dentro da pessoa política, né, da União, do Estado, do DF e do município. Esses órgãos, eles não têm
hierarquia sobre as pessoas que vão integrar a administração indireta, sobre as entidades que irão integrar a administração indireta. Não há hierarquia. O que há é um controle finalístico, um controle da execução das atividades de acordo com a lei. Tá? Há uma supervisão ministerial e não hierarquia ou subordinação. Então, para ficar bem claro aí, os 3 conceitos principais que trabalhamos em aulas anteriores e introduzimos novamente aqui nos nossos conceitos iniciais. Desconcentração, segundo a de Pietro, é a distribuição interna de competências, ou seja, uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica, por meio dos órgãos que vão compor a estrutura hierárquica administrativa para a execução da atividade administrativa. Interessante, né? Muita gente que não tem uma convivência com o direito administrativo acaba achando que a desconcentração só ocorre na administração direta. Nada mais errado. A desconcentração também ocorre na administração indireta. As autarquias, as empresas públicas também irão ter seus próprios órgãos, né? Também farão uma distribuição interna de competências. Geralmente isso é destacado, né? É mais fácil de ser visualizado na administração direta, mas pode ocorrer nas duas. A descentralização. Agora há o pressupõe-se pelo menos 2 pessoas entre as quais se repartem as competências e, como diz a de Pietro, é o repasse de competência administrativa de uma pessoa para outra, seja ela física ou jurídica. E a centralização é o contrário da descentralização, traduz o desempenho direto das atividades pelo Estado da administração por intermédio dos seus órgãos e agentes administrativos, ou seja, por intermédio ali de uma desconcentração. Então, centralização em oposição à descentralização, e a desconcentração é uma figura um pouco distinta, que se dá dentro da mesma pessoa. Olha só como isso já foi cobrado em prova. Vou trazer uma para delegado e uma para juiz, provas recentes. E uma da FCC e outra da Banca CESP, né? Então, a primeira aí na tela, para juiz do TJ Alagoas. Considerando as medidas de organização da administração pública necessárias para o desempenho de suas atividades, operadas a partir dos mecanismos de desconcentração e de descentralização, nos limites estabelecidos pela Constituição Federal, tem-se que a desconcentração pressupõe a criação de outros entes públicos ou privados, integrantes da estrutura administrativa, enquanto a descentralização refere-se à mera realocação de competências dentro da estrutura existente. Houve uma troca dos conceitos, né? Onde se lê desconcentração, deve-se ler descentralização e vice-versa. Por isso está errada a questão. E a questão de delegado, em 2018, da Banca CESP, a centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, por meio, claro, de seus órgãos internos e integrantes da administração pública direta. Correto. A centralização ocorrerá na administração pública direta, centralizada. Bom, então vamos ver quais são essas formas de descentralização administrativa. Já sabemos o que é a descentralização. Há uma transferência de competências pressupondo pelo menos 2 pessoas, físicas ou jurídicas. Então vamos ver quais são as formas. São 5. São 5 formas. E há uma polêmica doutrinária muito grande. Por isso as questões de prova costumam evitar esse tipo de pergunta quando a gente for ver aqui a outorga e a delegação. Mas é bom saber e eu vou trazer as nuances da doutrina para você anotar no seu material. E aí vai raciocinar na hora da prova. Primeira forma de descentralização é a territorial ou geográfica. A gente está falando de descentralização administrativa. Não falamos de descentralização política, porque isso é tema do direito constitucional. A gente estuda na aula de organização do Estado, que é muito bacana também. Mas aqui é a descentralização administrativa. A primeira delas é a territorial ou geográfica. Se dá quando a União cria um território federal. A União irá criar uma entidade dotada de personalidade jurídica própria, de direito público, com capacidade jurídica própria, e que se distinguirá de uma autarquia, que também é uma pessoa jurídica de direito público, pelo fato de ter capacidade genérica, exercendo a totalidade ou a maior parte dos encargos públicos de interesse da coletividade. Então, muitos chamam o território federal de uma autarquia territorial, uma descentralização territorial da União,
que tem essas características todas, uma pessoa de direito público, mas que tem a capacidade própria, genérica, melhor dizendo, diferentemente das autarquias que têm capacidade específica. Isso inclui os territórios, como eu disse, lá nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, a Constituição vai dizer como eles podem ser criados, por meio de uma lei complementar que vai estabelecer essa forma de criação. O artigo 33 também traz algumas disposições sobre os territórios, lembrando que eles não têm autonomia política e, por isso mesmo, os territórios federais não compõem a federação. A República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º e do artigo 18, caput, é formada e integrada pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios, todos eles autônomos. Os territórios não têm autonomia política. E eles irão cuidar, então, esses territórios, capacidade genérica vai incluir o quê? Serviços de segurança, saúde, justiça, como diz a de Pietro. Olha como esse tema já foi cobrado em prova, procurador de município lá em Pernambuco. Em relação à organização administrativa no Brasil, a criação de territórios federais constitui hipótese de descentralização geográfica ou territorial. Tranquilo, sem nenhum problema. Aqui a gente entra já na polêmica. A segunda espécie de descentralização recebe vários nomes. A de Pietro diz que essa descentralização pode ser chamada de descentralização por serviços, funcional ou técnica, e ela se dará quando o poder público cria uma pessoa jurídica, seja ela de direito público ou privado, atribuindo-lhe não apenas a execução do serviço ou da atividade, mas também a titularidade dessa atividade, desse serviço. Então, há uma dupla transferência, tanto da titularidade quanto da execução do serviço. E a de Pietro fala, isso se dá com a criação por lei de autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Essa é uma primeira vertente. São 3 vertentes. Há uma segunda corrente que nega a possibilidade de transferência da titularidade do serviço. José dos Santos Carvalho Filho, também Diogo de Figueiredo Moreira Neto, eles entendem que a titularidade nunca pode ser transferida. Ela sempre será mantida pela pessoa política, pela União, Estado, DF, município. Porque essas pessoas sempre, de algum modo, terão um controle ou exercerão a fiscalização, terão algum poder sobre a titularidade. Por isso elas são titulares. Só se transfere a execução para eles. Essa é uma segunda corrente e vai trazer aí uma classificação um pouco diferente que eu já vou comentar. E uma terceira corrente é uma variação daquela primeira, que diz que realmente pode ocorrer a transferência da titularidade da execução do serviço, mas só há transferência da titularidade da execução quando essa transferência é feita para uma outra pessoa jurídica de direito público, então para as autarquias. Já quando a transferência é feita para uma pessoa jurídica de direito privado, ainda que integrante da administração indireta, como uma empresa pública, isso não se encaixaria neste caso, nessa situação. Não poderia haver a transferência da titularidade, só do serviço. E aí seria uma outra espécie de descentralização. Então são 3 vertentes. Eu dou o destaque aí na tela para a vertente da professora de Pietro, que eu considero, não sei se dá para dizer que é majoritária, mas a que é minoritária dentre as 3, com certeza, é a segunda, a que diz que não é possível a transferência da titularidade. Essa é minoritária. A doutrina majoritária admite a transferência da titularidade e da execução. A grande divergência, que não dá para dizer qual prevalece, é se é possível transferir a titularidade do serviço para todas as pessoas da administração indireta, inclusive as pessoas de direito privado, ou só para as autarquias. Um outro nome que se dá a essa espécie é outorga, é o que diz o professor I. Lopes Meirelles. Chama-se, então, de outorga a transferência tanto da titularidade quanto do serviço. E aí, essa descentralização vai envolver o reconhecimento da personalidade jurídica do ente descentralizado, que vai ter um patrimônio próprio, vai ter capacidade específica, o que diferencia dos territórios federais, limitada à execução dos serviços que ele foi transferido, e estará sujeita não a uma hierarquia, mas a um controle ou tutela nos limites da lei, como já conversamos. Terceira espécie de descentralização. A de Pietro chama de descentralização por colaboração. Ela se verifica quando ocorre a transferência tão somente da execução do serviço. A titularidade permanece. Transfere-se a uma nova pessoa
apenas a execução do serviço. E isso será feito por um contrato ou por um ato administrativo unilateral, e não por lei, para transferir a titularidade do serviço só por lei. Como aqui a transferência apenas da execução, permite-se por um contrato ou por um ato administrativo unilateral. E aí o serviço será transferido a uma pessoa jurídica de direito privado que já existe, previamente existente, e o poder público conserva a titularidade do serviço. É o que ocorre quando se transfere a execução do serviço às concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviço público, aquelas hipóteses de colaboração de particulares com o Estado. Então, há algumas diferenças com relação à descentralização anterior. Vou voltar aqui na tela. Nessa primeira se transfere tanto a titularidade como a execução. Aqui apenas a execução. Aqui não é feita por lei. A descentralização por colaboração é feita por um contrato, um ato administrativo unilateral. E uma terceira diferença diz respeito à pré-existência já da pessoa que vai receber o serviço. No caso da descentralização por serviços ou outorga, há a criação de uma pessoa jurídica para esse fim. E ela será incorporada ali na administração pública, no caso na indireta. Há também polêmica nesse mesmo ponto, daquele mesmo sentido que a gente viu. O professor Eli Lopes Meirelles chama essa terceira hipótese de delegação. Então, se a sua prova quiser diferenciar a outorga da delegação, a outorga será por meio de lei e a delegação por meio de contrato ou ato administrativo unilateral. Para a corrente minoritária, que entende que nunca haverá transferência da titularidade, ambas as hipóteses são de delegação. E aí um nome bem bacana, o professor José Santos Carvalho Filho diz que essa hipótese de descentralização por serviços ou outorga se chama delegação legal, porque é feita por lei. E essa descentralização chamada de delegação, simplesmente por uma parcela da doutrina, que se dá por contrato ou ato administrativo unilateral, é chamada de delegação negocial. Então, delegação legal versus delegação negocial. O nome é bom porque te ajuda a lembrar que uma é feita por lei e a outra por um negócio jurídico, um contrato ou então um ato jurídico unilateral. Bom, antes de destacar a quarta e a quinta hipóteses, vamos ver aqui as diferenças num quadro, para ficar bem assertivo aí no seu material. A outorga, a transferência da titularidade e da execução. Já na delegação ali embaixo, transfere-se apenas a execução do serviço. A outorga, chamada de delegação legal por alguns, se dá por lei. A delegação, chamada de delegação negocial por outros, se dá por contrato ou ato administrativo unilateral. E a terceira diferença, a outorga, há uma transferência a uma pessoa jurídica que será criada para a execução do serviço, e aí a divergência. Alguns falam que é para pessoas jurídicas de direito público ou privado que integram a administração indireta, que é a versão da de Pietro, que é a que eu acho mais razoável. Outros utilizam o termo outorga para sinalizar apenas a transferência a pessoas jurídicas de direito público, que aí seria só para autarquias. O professor Matheus Carvalho, que é muito estudado por concurseiros, ele traz essa vertente. A outorga é só para autarquias. E aí ele usa a delegação para pessoas jurídicas de direito privado, sejam as que já existem, as concessionárias, permissionárias, sejam as que serão criadas, mas com essa natureza de direito privado e que integrarão a administração indireta, como empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, tem essa vertente. A vertente que eu acho mais correta é a que diz que a transferência da execução do serviço a pessoas já existentes que não integram a administração indireta. Essa é a verdadeira delegação. Tema complicado, porque tem muitas vertentes, mas eu acho que eu consegui esclarecer bem para você. E as últimas duas hipóteses de descentralização, temos a gestão associada de serviços, que se dá com a Lei 11.107 de 2005. A gente ainda vai ver nessa aula de organização administrativa, daqui a bastante tempo, depois a gente passar todo o conteúdo. Esses novos consórcios se diferem daqueles consórcios administrativos tradicionais, que são parecidos com os convênios, um acordo de vontade. Esses novos consórcios da Lei 11.107 são aqueles que criam uma nova pessoa jurídica para a execução associada, para a gestão associada de serviços dos entes consorciados. É uma nova modalidade de descentralização. E, por fim, a descentralização social, as parcerias com o terceiro setor, por meio de vários instrumentos, que a gente vai estudar a tempo e modo, organização social, OCIP, OSC, serviços sociais autônomos, entidade de apoio, enfim, tem muita coisa para a aula específica.
Outro ponto, eu lembro que quando eu estudava para concurso, lá em 2016, 2015, 2017, eu tinha isso anotado no meu material. Então eu achei relevante colocar, embora isso não seja muito citado pelos doutrinadores. A administração indireta, ela não se confunde com a administração descentralizada. Tem muita gente que confunde. A administração descentralizada engloba um campo maior do que a administração indireta. E pelo que a gente estudou das fórmulas de descentralização, acho que ficou fácil de visualizar isso aí. A administração indireta, ela é composta por entidades que a compõem, que são as sociedades de economia mista, empresas públicas, autarquias, fundações públicas e os consórcios públicos que têm personalidade jurídica e direito público que se encaixarão como autarquias, segundo a doutrina que prevalece. Então são essas quatro, né, dependendo do viés que se dê, pessoas administrativas que são criadas para a execução do serviço. E, pela de Pietro, também para a titularidade, também detém a titularidade do serviço. Mas a administração descentralizada inclui não apenas a administração indireta, mas também a delegação, ou para outros, delegação negocial, ou a descentralização por colaboração, que se dá com a transferência da execução do serviço para concessionárias, permissionárias e autorizatários de serviço público, também o território federal e também a descentralização social para o terceiro setor. Todos eles compõem uma administração descentralizada, mas nem todos integram a administração indireta. Administração direta. Depois a gente passa para a indireta. A administração direta é, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 200 de 67, aquela que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Muito cuidado. Primeiro porque esse Decreto-Lei é antigo e tem leis novas que vão atualizar muitas coisas. Mas ele ainda serve como uma base para questões de administração direta e indireta. Segundo ponto é que ele fala da administração direta apenas no âmbito federal, mas as suas linhas, naquilo que couber, também são aplicáveis a estados e municípios. E o terceiro ponto é que ele fala que a administração direta federal é aquela que se constitui da Presidência da República e dos ministérios. Mas isso só é verdade no âmbito do Poder Executivo. E a gente sabe que a administração pública não se confunde com o Poder Executivo. Lá na primeira aula, eu acho que a gente falou dos conceitos de direito administrativo, aquele critério do Poder Executivo ficou para trás, ele não é correto. A administração pública também existe no Legislativo e no Judiciário. Mas como o foco da administração está no Executivo, tanto a legislação quanto os estudiosos acabam mencionando apenas os órgãos que compõem o Executivo. Mas lembre-se que existe também a administração direta no Legislativo e no Judiciário. Tá? Outro ponto importante, está aí na tela, a Lei 13.844 de 2019, uma lei relativamente recente, ela vai trazer algumas novidades sobre a organização da administração direta federal no âmbito do Executivo e vai tratar dos órgãos que compõem a Presidência da República e vai tratar dos ministérios. Então lá eu recomendo que você dê uma passada de olhos nessa lei, tá? Não acho que vai ser cobrado nada muito importante ali para concurso, mas é bom para você ter uma ideia. Ela vai tratar, por exemplo, dos órgãos da Presidência, como a Casa Civil, como o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, vai tratar dos ministérios, vai tratar dos órgãos de assessoramento, como a Advocacia Geral da União, vai tratar da Controladoria Geral da União, enfim, é bom dar uma olhadinha lá. O Legislativo e o Judiciário também tem suas estruturas internas, mas isso será normatizado, regulamentado, organizado por atos internos próprios do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. A administração direta estadual é composta no âmbito do Executivo, que é o principal, né? É composta pela governadoria e pelas secretarias estaduais, e no âmbito dos municípios, pela prefeitura e pelas secretarias municipais, além dos órgãos de assessoramento. Abarcando todas essas esferas, pode-se conceituar a administração direta, então, em negrito aí na tela, como o conjunto de órgãos que integram a pessoa federativa com competência para a realização da função administrativa. Então, dentro da União, dos estados, do DF e dos municípios, o conjunto dos órgãos que exercem a função administrativa é chamado de administração direta. E essas pessoas políticas que vão ter esses órgãos que vão exercer, pela desconcentração,
a atividade administrativa. O que é importante falar sobre as pessoas, né? Não sobre os órgãos que compõem a administração direta. Mas é importante falar que elas têm autonomia política, integram a federação, como a gente já viu do artigo 18 da Constituição, em que estudamos com vagar no direito constitucional. Cada uma delas tem sua estrutura, são titulares e executoras do serviço. São, né, a pessoa que é a titular e executora do serviço. Essa execução se dará pelos órgãos que compõem a administração direta. Tem personalidade jurídica de direito público interno, diferentemente da federação ou da República Federativa do Brasil, que é o todo, que é a pessoa jurídica de direito público internacional ou direito público externo. Elas gozam das prerrogativas inerentes à administração, sujeitando-se às limitações provenientes do regime jurídico administrativo. Então, gozam de imunidade tributária recíproca, submetem-se ao regime de precatórios, têm bens próprios que são bens públicos com um regime especial, que a gente estuda na aula de bens públicos. Nós já vamos falar muita coisa sobre isso também quando estudarmos as empresas estatais e várias outras questões. A desconcentração administrativa é o que distribui a competência interna, a gente já cansou de falar. Bom, o que interessa mesmo da administração direta é tratar, né, do conjunto de órgãos que compõem a administração indireta. Então precisamos saber o que é um órgão público, o que é, qual é a classificação, quais são as classificações, quais são as teorias que ligam o órgão público ao agente, que é quem realiza a vontade do Estado, enquanto atua naquela qualidade. Vamos ver tudo isso agora. Os órgãos públicos são centros especializados de competência, em negrito aí na tela, instituídos para o desempenho das funções estatais por meio dos seus agentes. Então, centros especializados de competência. A Lei 9784 de 99 traz uma definição normativa de órgão público. E ela vai destacar, são a unidade integrante de atuação, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e também da administração indireta, como vimos também a desconcentração na administração indireta. Então, a unidade de atuação, aquela menor célula, aquele menor centro que é especializado e possui algumas competências para a execução da atividade administrativa. O órgão público possui necessariamente funções, cargo e agente ou agentes. Mas não se confunde com esses elementos. Por isso o professor Eli Lopes Meireles, ele diz, é possível que haja alteração das funções sem que o órgão público seja extinto. É possível que haja vacância do cargo e o órgão público continua. É possível que haja mudança do agente. O agente toma posse em outro concurso e outro é nomeado, empossado, e o órgão continua. Então ele não se confunde com função, cargo e agentes, mas todos esses são componentes do órgão público, segundo o professor Eli Lopes Meireles. Principal característica dos órgãos públicos. Para quem está começando a estudar o direito administrativo, isso é uma informação relevante. Para quem já é mais aprofundado, é algo, né, até meio besta. Mas é importante você ter essa diferenciação. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Por isso até esse nome, órgãos, é como os órgãos de uma pessoa. Né? Não é o órgão que é a própria pessoa, ele é uma parte integrante da pessoa. Isso com o exemplo do corpo humano, né? Mas aqui se encaixa muito bem. São entes que não têm personalidade jurídica. Quem tem personalidade é a pessoa a qual eles compõem. União, Estado, DF, município ou a entidade da administração indireta, a autarquia que eles compõem, enfim, a empresa pública, sei lá. Eles são entes despersonalizados, que integram a pessoa jurídica. Ao contrário, essa é uma boa diferença para as entidades de administração indireta que possuem personalidade jurídica própria. São criadas como pessoas jurídicas, como a gente viu, para exercer o serviço público obtendo a sua titularidade segundo a doutrina majoritária. Bom, embora, e aqui já um pouco mais avançado, embora os órgãos públicos não tenham personalidade jurídica, alguns deles, que a doutrina chama de órgãos independentes, e alguns órgãos autônomos também, que são as duas primeiras categorias de órgãos, como a gente vai ver, alguns deles, os que ocupam essas classes, eles, por possuírem uma posição proeminente na estrutura administrativa, gozam do que se chama de personalidade judiciária, que nada mais é do que a capacidade processual, para figurarem no polo ativo de uma ação judicial, quando tiverem que defender suas prerrogativas e suas competências. Então, alguns órgãos públicos, embora por não terem personalidade jurídica, não devessem ocupar o polo
de uma ação judicial, eles possuem excepcionalmente personalidade judiciária, capacidade processual ativa e podem fazê-lo. Quais são os 3 grandes exemplos? Que, quando cai em prova, cai um desses 3. Câmaras municipais, assembleias legislativas, então veja, né, o legislativo, e os tribunais de contas, que, para uma parcela da doutrina, também integram o legislativo, majoritariamente parece que não. São órgãos que não compõem o legislativo, apesar da sua posição topográfica na Constituição, mas isso é tema para outra aula. Então, câmaras municipais, assembleias legislativas e tribunais de contas, eles podem atuar em juízo para defender suas competências e prerrogativas, e não para atuar em nome da pessoa jurídica que integram. Quem vai atuar representando o município? Aí você vai lá no Código de Processo Civil, salvo engano, no artigo 75, vai ser o prefeito ou seu procurador. Quem vai representar o Estado? São seus procuradores. Quem vai representar a União? É a Advocacia Geral da União. A Câmara Municipal não vai representar o município. Vai atuar em juízo em nome próprio, defendendo suas prerrogativas e competências. Se fosse para representar o município, seria o prefeito ou seu procurador. Certo? Súmula 525 do STJ. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, não é pessoa jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Então a súmula resume o que a gente falou. Muito cuidado com o Ministério Público de Contas. Por quê? Porque o Ministério Público de Contas, para o STJ, até o final de 2019, possuía também personalidade judiciária. Não tem personalidade jurídica, mas podia demandar em juízo para defender suas prerrogativas em face de acórdão da Corte de Contas que usurpasse suas competências. Porque sabemos que o Ministério Público de Contas é um anexo administrativo do Tribunal de Contas. Ele não possui autonomia administrativa, orgânica. Ele faz parte do Tribunal de Contas, tanto que a iniciativa da Lei de Organização do Ministério Público de Contas é do próprio Tribunal de Contas. Diferentemente do Ministério Público Comum, que tem sua autonomia, nos termos da Constituição, lá do 127 até o 130A. Então, para o STJ, o MP de Contas se enquadrava nesses casos que eu estou falando. Mas o Supremo, está aí na tela, recurso extraordinário 1.178.617, com tese de repercussão geral fixada ali em 2019, estabeleceu o seguinte: o Ministério Público de Contas não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança em face de acordo no Tribunal de Contas perante o qual atua. Então, aquela tese do STJ, que o MP de Contas não tinha capacidade para litigar em juízo, mas possuía personalidade judiciária para defender suas prerrogativas, por meio de um MS, mandado de segurança, por exemplo, caiu por terra com a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo. Não sei como está no STJ hoje, mas é fato que é questão de tempo até ele se alinhar à tese do Supremo. Então, cuidado com a prova. Se a prova falar a tese do STF, o Ministério Público de Contas não tem personalidade judiciária. Tese do STJ, eu acho que a prova não tem mais como cobrar isso. Mas até a última vez que eu vi, o STJ tinha a posição que eu falei, contrária do Supremo. Mas deve ter atualizado, não é possível. E outra questão interessante é que o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 82, inciso 3, ele vai atribuir legitimidade concorrente para ajuizar ação coletiva na defesa dos direitos do consumidor, entre várias outras pessoas ali, né, as entidades e órgãos, coloquei até em itálico aí, órgãos da administração pública direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses de direitos protegidos por este Código. Então, uma exceção a tudo que eu venho falando, o Código de Defesa do Consumidor, né, por força de lei, então, permite que órgãos que não têm personalidade jurídica possam litigar em juízo, mas no caso específico de serem órgãos que são destinados à defesa dos interesses do consumidor e apresentem então essa ação coletiva. Seria o caso talvez de um PROCON, será? Provavelmente, né? Provavelmente então. Anote que tem essa exceção legal. Outra questão importante dos órgãos públicos. A sua criação e a sua extinção, sempre por lei formal. Sempre por lei formal. O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E, vai dizer que é iniciativa exclusiva ou reservada do chefe do Executivo, presidente da República no âmbito federal, mas por simetria se aplica o mesmo para o governador e para o prefeito, a iniciativa, então, para deflagrar a lei que irá criar ou extinguir um órgão público. Muito cuidado, muito cuidado. Questões de prova costumam falar que, então, a lei que vai criar um órgão público na administração pública
é de iniciativa do chefe do executivo. Isso é verdade porque é o que mais acontece. Mas se pegarmos como uma regra geral, na verdade, isso não é uma informação correta. Porque quem vai ter a iniciativa para extinguir e criar órgãos no Poder Legislativo? Não é o Presidente da República, é o próprio Legislativo. Quem tem iniciativa para criar e extinguir órgãos no Judiciário? São os tribunais de justiça, respectivos. Está lá no artigo 96 da Constituição. Então, não é exatamente certo falar que é iniciativa reservada do Presidente da República a criação de órgãos públicos no âmbito da União. Mas, como eu venho falando, como a maioria dos casos, né, o geral é estudado no Executivo, eu acredito, e eu já vi, e acredito que esse entendimento deve continuar prevalecendo, que se uma prova cobrar que a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, a iniciativa para deflagrar projeto de lei para criar e extinguir órgão público na administração pública, você vai marcar correto. Vai marcar correto, apesar da gente saber que existem aquelas exceções legislativas no judiciário. Mas geralmente a gente fala de administração pública remetendo ao Poder Executivo. O artigo 84.6a, eu coloco aí na tela, ele inclusive, quando permite o decreto autônomo, ele excepciona a questão de criação e extinção de órgãos públicos. Né? Aquele decreto regulamentar, ou regulamento autônomo, como outros chamam. Olha aí na tela comigo, artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 6, dispor mediante decreto, que é esse decreto autônomo, sobre, a linha A, organização e funcionamento da administração da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. E também a linha B, quando permite ao Presidente da República, por decreto e não por lei, extinguir alguma coisa, é sempre uma função ou um cargo, e não um órgão. E quando vagos, ainda mais. Teorias para explicar a relação do Estado com os agentes. A gente viu que os órgãos públicos são compostos de funções, cargo e agente ou agentes. Qual é a relação do agente com o órgão? 3 teorias surgiram, todo mundo sabe disso, mas é bom a gente revisar. As 2 primeiras descartadas e a terceira é a que prevalece com unanimidade no mundo inteiro. Primeira teoria. Teoria da representação. Diz que o agente público atuaria como um representante de incapaz. Seria como um tutor ou um curador do órgão público. O Estado seria representado, então, pelo agente. Agora, é claro que isso traz críticas ferrenhas, porque equiparar o Estado ao incapaz já é algo, né, estranho. E o que aconteceria se o representante ultrapassasse os poderes da representação? Em regra, o representado não responderia por esses atos perante terceiros prejudicados. Então o Estado não responderia por excessos dos agentes públicos, uma teoria que não presta, então. Além de ser estranha, equiparar o Estado a incapaz, ela não tem, ela destoa, né, na sua própria razão de ser. A segunda é a teoria do mandato, que diz que ao agente público é conferido um mandato e ele atua como um mandatário do Estado, combatida por não explicar como o Estado que não tem vontade própria pode outorgar o mandato. Se o agente público quem atua realizando a vontade estatal, sem o agente o Estado não tem vontade própria, então como é que ele vai outorgar o mandato? Então a teoria do mandato também caía num paradoxo. E aí, por fim, a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação volitiva, teve inspiração em um cidadão chamado Otto Gierke. E diz o seguinte, eu vou colocar as palavras de Pietro, já coloquei na verdade, vou ler com vocês na tela. A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos, de tal modo que quando os agentes que os compõem manifestam a sua vontade, é como se o próprio Estado fizesse. Substitui a ideia de representação pela de imputação. Então, a pessoa jurídica, aqui a gente está falando da relação da pessoa jurídica com o agente, né? Por intermédio do órgão, não exatamente do órgão com a pessoa, como eu vinha falando. É da pessoa jurídica com o agente, do Estado com o agente. Olha só como acontece. Imagine que eu acho que eu até já dei esse exemplo em aula anterior, mas vou apresentar de novo porque ele se encaixa muito bem. Imagine que uma pessoa, querendo matar alguém, dá um tiro no seu desafeto com uma arma de fogo. Você vai falar que quem atirou na pessoa foi o dedo? Ou foi o cérebro que deu a ordem? Ou o coração, para quem entende que as emoções estão no coração, né? Isso é claro que é lá da mitologia, porque é no cérebro que estão, obviamente. Então, foi o coração, foi o cérebro, foi o dedo? Não, foi a pessoa, foi o fulano que atirou.
Isso se encaixa como uma luva para você entender a teoria da imputação volitiva. O agente, ele atua fazendo-se valer da qualidade de Estado, como se fosse a pessoa jurídica atuando. Não é o dedo que é da pessoa jurídica, né? O agente. Não, é a pessoa jurídica. Essa teoria é unânime na doutrina e também é sempre reafirmada pelo Supremo. No RE 327/907, aquele que definiu a teoria da dupla garantia, que eu já vou explicar, o Supremo disse que a teoria da imputação volitiva tem previsão direta na Constituição. Então, se a sua prova falar a teoria da imputação volitiva ela é criação doutrinária, tudo bem, mas ela tem sede na Constituição Federal? Tem, sede direta. Previsão expressa no artigo 37, parágrafo 6º, que diz: as pessoas jurídicas de direito público e também as de direito privado que prestam serviço público responderão pelos danos que seus agentes, aí está em negrito, ó, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado direito de regresso, caso de dolo ou culpa do agente. Então, nessa qualidade, na qualidade de Estado, na qualidade da própria pessoa jurídica, direito público ou privada que presta serviço público. Essa é a teoria do órgão da imputação volitiva. 2 desdobramentos dessa teoria. O primeiro é daquele recurso extraordinário que eu citei e que foi renovado recentemente no informativo 947, ali em agosto de 2019, no RE que está aí na sua tela, 1 milhão, teoria da dupla garantia. Por força da teoria do órgão, há uma dupla garantia. Primeiro, para o particular que foi prejudicado, que deverá buscar a sua indenização diretamente do Estado, e aí ele terá uma facilidade muito maior por conta da teoria da responsabilidade objetiva, e uma garantia para o próprio agente público, que só responde em uma segunda ação em direito de regresso. E ali a responsabilidade é subjetiva, havendo dolo ou culpa, como está claro no 37, parágrafo 6º. Por isso que é dupla garantia. Esse é um desdobramento da teoria do órgão. Se quem atuou foi o agente fazendo a vontade do Estado, e é o Estado que tem a responsabilidade, então ele tem que ser demandado. Não pode ser o agente. O agente é demandado depois. Tá? E o segundo desdobramento é que fica impossibilitada a responsabilização do Estado se o dano foi causado pelo agente público fora do exercício da função. Então, um agente público, mas que não está no exercício da função, está de folga, o Estado não vai responder por um ato do agente público, porque ele não está atuando nessa qualidade. A leitura expressa do 37, parágrafo 6 é fantástica nesse sentido. Exemplo clássico, o policial de folga que atira no vizinho com arma particular. Eu faço questão de falar que a arma é particular, porque se a arma é da corporação, há uma celeuma danada. Não vou destacar, assegurar, cravar que há uma responsabilidade do Estado, não. Isso eu vou explicar com vagar na aula de responsabilidade civil, que vai ficar lá para frente no nosso curso. Aí o buraco é mais embaixo, quando a arma é da corporação. Mas se a arma é particular e o policial está de folga, meu amigo, o Estado não tem nada a ver com isso. Classificação dos órgãos públicos. São várias. Primeiro, quanto à hierarquia ou posição estatal, órgãos independentes ou primários são os que estão no topo da hierarquia administrativa, possuem previsão expressa na Constituição, representam os 3 poderes, sem qualquer subordinação. Então, a Presidência da República, as casas congressuais e os tribunais. Isso, claro, no âmbito federal, né? Falando das casas congressuais e da Presidência da República, mas se aplica também nos estados, DF e municípios. Doutrina majoritária inclui o Ministério Público. E aí é bastante majoritária mesmo. Dá para cravar na prova que o Ministério Público é um órgão independente, que não está vinculado a nenhum dos 3 poderes, mas ocupa uma função de topo com tessitura constitucional. Artigo 127, funções dele no 129 e tudo mais, como a gente já conhece. E alguns doutrinadores, a exemplo do professor Eli Lopes Meirelles, incluem também nesse primeiro grupo a Defensoria Pública e os Tribunais de Contas, principalmente porque ele entende que os seus agentes são agentes políticos e atuam de maneira funcionalmente independente. Eu acredito que a posição do Eli Lopes Meirelles é a mais correta. A Defensoria Pública, obviamente, também tem que ser encaixada como um órgão independente, os Tribunais de Contas também. Mas, lembrando que os Tribunais de Contas, há julgado do Supremo, de uma das turmas, não é do plenário, de uma das turmas, dizendo, e também não é tão recente, mas existe, dizendo que os conselheiros dos Tribunais de Contas são agentes administrativos e não agentes políticos. Então isso enfraqueceria essa tese. A polêmica, então, quanto à Defensoria e os Tribunais de Contas. Uma segunda classificação, na verdade, ainda dentro dessa classificação, um segundo grupo, um pouco abaixo dos órgãos independentes, temos os órgãos autônomos.
subordinados diretamente à chefia daqueles órgãos independentes, mas possuem autonomia administrativa, financeira, técnica. São os ministérios, secretarias estaduais e municipais, também entra aí a Advocacia Geral da União. Então, são órgãos autônomos, têm autonomia em vários sentidos, mas não ocupam o topo. Estão subordinados a alguém que está no topo. Alguns incluem a Defensoria Pública aqui, por exemplo. Outros que entendem que os tribunais de contas pertencem ao Legislativo podem incluí-lo aqui também. Órgãos superiores são aqueles de direção, controle, comando, têm poder de decisão, mas estão sujeitos ao controle, à hierarquia em relação aos órgãos que estão acima, os independentes e os autônomos. Não tem, principal característica, não tem autonomia administrativa nem financeira. Então tem poder de decisão, mas não tem autonomia. São os departamentos, gabinetes, secretarias gerais, polícias. E por fim, os órgãos subalternos são os que exercem função de execução sem poder de execução. Repartições comuns, zeladorias. Uma segunda classificação, quanto à esfera de atuação. Órgãos centrais são aqueles que exercem atribuições em toda a extensão da pessoa jurídica que integram. Então, um Tribunal de Justiça Estadual exerce as suas atribuições em todo o âmbito do Estado, em todo o âmbito, em todo o território jurídico do Estado. Já os órgãos locais, eles têm uma competência restrita a um determinado ponto da pessoa jurídica. Então, os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, eles não pegam todo o território jurídico da União, eles pegam apenas um determinado ponto. Também as delegacias regionais da Receita Federal, por exemplo. Terceira classificação, quanto à estrutura. Temos os órgãos simples ou unitários, que são compostos por um único centro de atribuições. Não há outros órgãos que compõem a sua estrutura, são exemplos aí a Assembleia Legislativa e a Presidência da República. Já os compostos são os que são formados por 2 ou mais órgãos que compõem a sua estrutura. Exemplo é o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, como está disposto no artigo 44 da Constituição. Também a Secretaria de Segurança Pública é um órgão composto, porque é formado por vários órgãos integrantes. Então, órgãos simples e órgãos compostos. E quanto à composição ou atuação funcional para alguns doutrinadores, temos os órgãos singulares, que manifestam sua vontade por um único agente, por exemplo, a Presidência da República. Tem questão de prova que diz que o executivo no Brasil não é monocrático, ou é exercido pelo presidente, pelo vice e pelos ministros de Estado. Errado. Os ministros de Estado vão auxiliar, e o vice vai substituir o presidente nas suas ausências e tem algumas funções específicas. Mas é o executivo monocrático adotado no presidencialismo. O presidencialismo brasileiro, que é adotado no Brasil, executivo monocrático, é só o presidente da República, é um órgão singular, então. O presidente da República é órgão singular. Também as governadorias, as prefeituras. Já os órgãos colegiados são os que demandam a manifestação de um colegiado. Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa ela é bacana. Ela é um órgão que é simples, então a gente viu aqui na tela anterior, composto por um único centro de atribuições. É simples, diferente do Congresso Nacional, mas é colegiada, porque é formada por um conjunto de parlamentares. E, por fim, a última classificação, quanto às funções, órgãos ativos. Exercem a atividade típica do Estado, são os comuns, Secretaria de Saúde, polícias e tal. Os consultivos manifestam opinião da administração acerca de uma determinada matéria por meio de pareceres, como a Advocacia Geral da União. E os órgãos de controle, que atuam controlando a atividade de outros órgãos públicos, como a Controladoria Geral da União e os Tribunais de Contas. Então, órgãos ativos, consultivos e de controle. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu vou falar rapidamente de algumas questões da administração indireta. Vejam que, novamente, a gente recorre ao Decreto-Lei 200 de 67. A gente já viu como ele conceitua no artigo 4º, inciso 1, administração direta. No inciso 2, ele vai dizer: a administração indireta compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas. Não fala ainda dos consórcios, porque os consórcios públicos que criam nova pessoa jurídica, e não aqueles consórcios administrativos que não criam ninguém, que era um acordo de vontades convergentes, por isso não se confundia com contrato, porque o contrato é um acordo de vontades divergentes. Esse novo consórcio público veio com a Lei 11.107 de 2005. E é enquadrado pela doutrina
quando tem personalidade jurídica de direito público, como uma associação pública com natureza autárquica. É o que está lá no artigo 6º, parágrafo 1º, que diz que esses consórcios com personalidade jurídica de direito público integram a administração indireta de todos os entes consorciados. E eu já vou adiantar uma coisa que eu vou falar no finalzinho da aula quando falar dos consórcios, mas já vou adiantar aqui. E os consórcios jurídicos, os consórcios públicos que têm personalidade jurídica de direito privado, eles integram a administração indireta ou não? A lei não fala. A lei só fala dos que têm personalidade jurídica de direito público. E aí eles integram a administração indireta e a doutrina diz que tem natureza autárquica. Os que têm personalidade de direito privado, a lei não fala nada. Então, em provas, você marca que não integram a administração indireta. Mas o professor Ricardo Alexandre, traz o que eu entendo que é mais correto, traz a lição no sentido de que esses consórcios públicos com personalidade jurídica de direito privado, eles também integram a administração indireta, mas equiparados a uma empresa pública. Seriam equiparados a uma empresa pública. Mas isso é mais uma curiosidade. Na prova, você fica só com o que está na lei. Bom, a administração indireta pode ser conceituada, então, nos termos doutrinários, como o conjunto de pessoas jurídicas, de direito público ou privado, criadas ou autorizadas por lei para o desempenho de atividades assumidas pelo Estado, como serviços públicos ou a título de intervenção no domínio econômico. Vamos ver quais são os traços comuns de todas elas. Então, seja uma autarquia, uma empresa pública, uma fundação pública, natureza que tiver, todas têm algumas características em comum. Todas as entidades que compõem a administração indireta têm essas características que eu vou falar. Primeiro, personalidade jurídica própria. Então, elas têm suas próprias obrigações, patrimônio próprio, direitos próprios, elas que ocupam o polo ativo ou passivo de uma demanda judicial, não o ente federativo que as criou por meio de lei, porque elas têm personalidade jurídica própria. Segunda característica, elas são sempre criadas e extintas por lei. Quando eu falo criadas e extintas por lei, eu digo ou diretamente pela lei, como são as autarquias, ou por autorização legal. E aí a efetiva criação vai se dar depois, nos termos do direito civil, registrando seus atos constitutivos no registro de pessoas jurídicas. Mas tem que haver autorização legal. É o que diz o artigo 37, inciso 19 da Constituição. Somente por lei específica, e tem que ser específica, poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Aqui vai ser a fundação de direito privado, né? Criada pelo Estado, porque a fundação que tiver natureza pública, né, personalidade jurídica de direito público, ela vai se equiparar a uma autarquia e aí vai ser criada por lei. Cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação. Então, a diferença da fundação para as outras entidades da administração indireta é que uma lei complementar é que vai definir sua área de atuação, porque eu não sei que o legislador constituinte quis fazer assim. As demais terão as suas áreas de atuação definidas na própria lei específica. E a terceira característica de todas elas é que elas não possuem finalidade lucrativa, ou possuem finalidade não lucrativa. Sempre buscam o interesse público primário. Ainda que o Estado crie uma sociedade de economia mista, lá nos termos do artigo 173 da Constituição, para intervir diretamente no domínio econômico, para que essa sociedade de economia mista exerça atividade econômica em sentido estrito, né, empresarial, ainda assim o seu papel é a consecução do interesse público. Ela pode até ser bom que ela aufira lucro, mas esse lucro não é o fim principal, primordial, não é o interesse primário. O lucro é um meio de realizar o interesse público. E, por fim, a quarta característica que iguala todas elas é o controle positivo do Estado. A gente já cansou de falar, um controle que é finalístico, não se confunde com hierarquia. A hierarquia só se dá dentro de uma mesma pessoa jurídica. O próprio decreto 200 fala que se chama supervisão ministerial, é derivado do princípio do controle ou da tutela, diferentemente do princípio da autotutela, né? Aqui é o princípio da tutela, não confunda. Essa supervisão se dá nos termos da lei, e a própria lei pode prever o recurso hierárquico impróprio. Se não tiver previsão legal, não é possível recorrer de uma decisão de uma autarquia, por exemplo, para a União que a criou. Não é possível. Mas havendo previsão legal, há a possibilidade desse recurso hierárquico impróprio. Por isso que ele é chamado de impróprio.
porque ele não decorre realmente da hierarquia, mas sim da previsão legal. Grande exemplo, recurso à União de uma decisão do INSS, se houver previsão legal. Olha como isso já foi cobrado em prova. Promotor de Justiça de Goiás, 2019. As entidades integrantes da administração indireta sujeitam-se ao controle finalístico da pessoa política, por meio do órgão da administração direta a que estejam vinculadas, em razão do poder hierárquico da pessoa política que as criou. Estava quase tudo certo, mas no finalzinho falou da hierarquia, poder hierárquico. Errado. Decorre do princípio do controle ou da tutela. E para a gente encerrar, eu vou falar as diferenças, depois os princípios, aí a gente vai encerrar esse bloco. Primeiro, as diferenças. Bom, a gente viu que há semelhanças entre todas as 4 entidades componentes da administração indireta. Mas há diferenças entre elas, são várias. Mas aqui eu separo em 2 grupos. As pessoas com personalidade de direito público, as autarquias, ou fundações com natureza autárquica, ou consórcios públicos com natureza autárquica. E, de outro lado, as fundações com personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas e sociedades de economia mista. O primeiro grupo vai ter basicamente as mesmas prerrogativas e restrições dos órgãos de administração direta. Então é aquele regime jurídico-administrativo, salvo quando houver alguma previsão legal que permita a utilização de instrumentos do direito privado, então que permita que ela atue em horizontalidade com o particular. Coloco aí na tela de Pietro, no finalzinho, ela dá o exemplo da celebração de contratos de locação e comodato, ainda que seja para uma autarquia, ali vai se reger primordialmente pelo direito privado. Mas, em regra, é o direito público que incide. Já nas pessoas que compõem a administração direta, mas que têm personalidade de direito privado, prevalecem as normas de direito privado, mas haverá derrogações por normas publicísticas, então o regime jurídico é híbrido. E aí são vários os desdobramentos, como a gente vai ver. E para a gente encerrar, então, quais são os 3 princípios da administração indireta? Isso foi tema de prova oral que eu fiz. Não lembro se foi para juiz federal, para juiz estadual, mas me perguntaram quais são os princípios da administração indireta. E aí, cuidado, porque o candidato ele pode querer falar dos princípios do direito administrativo, aí vai falar da legalidade, impessoalidade, o LIMP e outros. Não é isso. Os da administração indireta, embora sobre elas também, sobre a administração indireta, suas entidades também incidam aqueles princípios, mas existem princípios específicos, que são 3. O da reserva legal. A gente viu que essas pessoas só podem ser criadas por lei formal ou mediante autorização legal. O da especialidade, que diz que elas vão atuar apenas em uma área específica detalhada na lei. Elas não podem ter capacidade genérica, senão se equiparariam aos territórios federais. Lembrando que as fundações é uma lei complementar que vai definir as áreas de atuação. Isso sempre cai em prova. Olha aí uma questão para escrivão da Polícia Federal. Decorre do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades de administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas, e é de que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação. Perfeito. Resumiu 2 princípios. E o terceiro é o princípio do controle ou tutela, que a gente já falou. Toda pessoa integrante da administração indireta fica submetida a um controle finalístico pelos órgãos da administração direta ao qual elas estejam vinculadas e não subordinadas. Para fechar, o professor Carvalho Filho destaca 4 aspectos desse controle. Um controle político, com a nomeação de dirigentes, um controle institucional, dos fins para os quais ela foi criada, um controle administrativo, para fiscalizar rotinas, e um controle financeiro, por meio de fiscalização dos setores financeiro e contábil da pessoa jurídica criada. Bom, meus amigos, vamos encerrar por aqui e a gente volta em um próximo bloco.